quinto ano C. Na aula de história de hoje, nós vamos trabalhar com a apostila nova, apostila número 5, da página 39 e 40. Ela vai tratar o conceito do que é Estado-nação, né? O que quer dizer Estado-nação? Então, ela vai trabalhar a questão que nós costumamos falar países, né? País, Brasil, Japão, China, Inglaterra, são estados-nação. Por que que eles são chamados assim? Nós vamos ler o texto para que a gente também possa ter clareza nesse texto. A gente vai assistir esse vídeo aqui, que a professora vai postar o link para vocês. Se vocês também quiserem fazer o inverso, assistam o vídeo e depois leem a apostila para que vocês consigam entender direitinho o que ele vai falar sobre os conceitos de Estado-nação. E, em seguida, ele vai mostrar lá na apostila os símbolos da nação brasileira. Aí a professora até já colocou aqui alguns símbolos nacionais para você. Esses são os símbolos do Brasil. Cada Estado-nação vai ter o seu símbolo, a sua bandeira. A bandeira é um dos símbolos mais presentes de identificação desses países, né? Então, esse é o símbolo do nosso país, um dos símbolos do nosso país, a bandeira nacional, bem característico. A gente vê muito quando tem Olimpíadas, quando tem jogos, né? Aí todo mundo exibe na Copa, então todo mundo vai exibir a bandeira do seu país, né? É aquela coisa toda do nacionalismo. Então todo mundo já conhece as características da nossa bandeira, quais as cores e por que tem essas cores. Aí nós temos o brasão, onde que esse brasão é usado, né? Para que ele serve? Isso tudo depois eu vou pedir um trabalhinho para vocês investigarem para nós. Vocês vão fazer uma pesquisa. Onde que eu uso esse brasão? Para que ele serve? Por que ele é um símbolo nacional, né? Vocês, quando estudaram a história de Campo Grande, terceiro, quarto ano, vocês viram os símbolos de Campo Grande, né? Inclusive, na camiseta de vocês da Remy tem o símbolo de Campo Grande. Aqui nós estamos falando do símbolo do nosso país. Nós temos um selo da República Federativa. Esse selo existe para quê? Qual a finalidade? E o hino nacional, que não está a letra aqui, porém vocês conhecem que na escola sempre as coordenadoras colocam na entrada, às vezes uma vez por semana, geralmente era na quarta, né? Para que a gente ficasse em posição para cantar o hino nacional. Então, esses são os símbolos do nosso Brasil, ok? Depois que vocês fizerem a leitura da página sobre Estado-nação, vocês vão fazer a leitura da página 40 a 42, que vai fazer uma retrospectiva, relembrar tudo que a gente falou sobre a história do Brasil até agora. Então, vai fazer um apanhado lá de trás até agora no período da escravidão, onde a gente parou. Então, veja bem, nós vimos, antes das grandes navegações, nós vimos os primeiros povos, os primeiros habitantes que povoaram aqui na suspeita teoria do Estreito de Bering, que quando houve as grandes navegações, que os portugueses chegaram aqui, já existiam os nativos, que a gente fala que eram os primeiros habitantes, que eram os índios. Mas antes disso nós estudamos para saber de onde que esses índios vieram. Na parte da história do Brasil, nós explicamos qual era o objetivo das grandes navegações. Qual era o interesse? Primeiro, eles saíram para buscar especiarias, produtos valiosos lá no Oriente, para que eles vendessem num preço muito maior e lucrassem com isso. Mas nós sabemos também que Portugal e Espanha eram as potências do século XV em tecnologias. Eles desenvolveram as caravelas para que elas se tornassem mais rápidas, né? Para que eles pudessem sair numa aventura explorando novas terras. Qual era o objetivo de explorar novas terras? Fazer riquezas,
acumular riquezas, tomar posse de novas terras. Isso enriqueceria o império e os aventureiros que também se embrenhassem nessa aventura. A gente viu que essas aventuras eram perigosíssimas, eles enfrentavam tempestades, eles enfrentavam doenças, eles muitas vezes naufragavam, tinham os ataques dos piratas. A aventura era imensa, né? Muitos não voltavam, mas muitas vezes eles tinham êxito e conseguiam grandes riquezas. Então, o objetivo das grandes navegações era isso. Quando os portugueses chegaram aqui, que eles começaram a colonização, e a gente sabe que os espanhóis chegaram na América através de Colombo, chegaram bem antes dele. Cabral chegou aqui em 1500, Colombo chegou na América em 1492. Então sempre houve essa disputa entre Espanha e Portugal. Por isso eles tiveram que fazer um acordo. Aí vocês vão lembrar do Tratado de Tordesilhas, que era aquele acordo em que eles dividiam as terras e que a maior parte das terras ficou de posse da Espanha. Uma parte bem pequena que ficou para os portugueses. Lembrando que isso é muito importante, não podemos esquecer, que essa parte maior que ficou para a Espanha, inclusive o nosso estado, Mato Grosso do Sul, que na época nem era chamado, nem existia ainda como Mato Grosso do Sul, mas essa parte, esse território que é nosso hoje, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, a grande parte de um território que hoje é nosso pertencia à Espanha. Portanto, se nós tivéssemos sido colonizados pelos espanhóis e não pelos portugueses, hoje provavelmente não, com certeza estaríamos falando a língua espanhola, porque na época nossas terras pertenciam à Espanha. Depois nós vamos ver todo um procedimento em que houve essa mudança, que aí os portugueses foram adentrando as terras espanholas, tanto pela questão dos bandeirantes, né, que nós vamos ver depois, essa busca por minérios, essa busca por metais preciosos. Então eles foram, a criação também do gado, né, da pecuária, foram adentrando os territórios espanhóis, quando pensou que não, o nosso território brasileiro foi aumentando. E mais para frente tivemos que fazer um novo tratado, que nós vamos ver mais para frente também, que é o Tratado de Madrid. Isso é só para vocês relembrarem que nós já tínhamos estudado sobre isso, tá? Sobre o Tratado de Tordesilhas. Mas não se preocupem que a professora vai passar o vídeo para vocês, aí vocês vão rever calmamente toda essa parte das navegações e do Tratado de Tordesilhas. A chegada dos portugueses, que a professora falou, né? Eles chegaram de mansinho, como quem não quer nada, né? A princípio foi uma recepção, uma relação de amizade bem pacífica. Porém, quando os índios perceberam, os portugueses já se apossaram da terra. Eu sempre digo que quando eles rezaram a primeira missa, né? Eles rezaram a primeira missa. Ali, quando eles colocaram a cruz, né? Eles já estavam, marcando o território. Agora essa terra é nossa, né? E aí começou toda uma exploração que a gente já viu, né? Os índios sendo dizimados, perseguidos, escravizados. Foi o primeiro tipo de escravidão. E a gente viu que isso aconteceu. E muitos morreram de doenças, morreram nas perseguições, morreram nas explorações. Então, várias etnias indígenas foram dizimadas por conta da crueldade dos portugueses, né? Nessa dominação. E depois disso, a gente vai ver também que o primeiro produto explorado e que eles fizeram os índios trabalharem foi na extração do pau-brasil. Foi a primeira riqueza que eles começaram a explorar. Porque, a princípio, eles não acharam metais preciosos.
procuraram assim superficialmente, não encontraram. Quando eles perceberam essa madeira valiosa, que tinha uma tinta avermelhada, uma madeira excelente para fazer móveis, né? A tinta para atingir tecidos. Então começou assim uma exploração exageradamente do pau-brasil, tanto que causou a extinção desse tipo de madeira, né? Dessa árvore. E quem que trabalhava nessa extração? Os índios. A princípio, eles foram comprados por mercadorias, ou seja, na verdade, não diria nem comprados, eles trocavam, né? É o que nós chamamos de escambo. Então, os índios, a troco de objetos que para os portugueses não tinham valor nenhum, machadinhas, um presentinho aqui, outro ali, os índios trabalhavam, cortavam toda a madeira, levavam, carregavam para os navios e eles ganhavam presentinhos em troca, que é o que nós chamávamos de escambo. Quando a extração do pau-brasil foi acabando, porque já não tinha mais, né, de onde extrair o pau-brasil, sentiu-se a necessidade de um outro produto, de uma outra coisa que pudesse fazer a economia crescer. E no caso, a cana-de-açúcar estava em alta na Europa, a produção do açúcar, aliás, e eles trouxeram mudas para cá, né? Um dos governadores gerais trouxe para cá mudas de cana-de-açúcar. Começou então as plantações, os grandes engenhos para a produção da cana-de-açúcar. E nessa produção, o que a gente vê? Quem que vem trabalhar? Os índios fugiam, não estavam adaptados a esse tipo de trabalho escravo, né? Então, não deram conta. O que eles fizeram? Foram buscar negros da África, trazidos em navios negreiros, vendidos como escravos para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar e tantos outros serviços que depois a gente também vai falar. E aí o último assunto, então, que nós vamos trabalhar é essa escravidão dos negros, tá? Nesses vídeos que a professora colocou aqui, vai tratar todos esses assuntos aqui que a professora resumiu para vocês, desde as grandes navegações até o tráfico dos negros. E eu quero que vocês vejam bem toda essa história do tráfico, como era feito, como os negros eram tratados como mercadorias mesmo, eram examinados como mercadorias, eram maltratados, eram assassinados, eram perseguidos. O processo de libertação desses escravos demorou muitos anos, né? A idade, o tempo de vida deles era muito curto devido ao trabalho árduo e a exploração desumana, aos castigos que eles sofriam. E além da cana-de-açúcar, eles depois foram trabalhar na mineração quando descobriram os metais preciosos, né? Então foi uns anos assim muito sofridos, tanto para os índios quanto para os negros. E com isso a gente vai vendo também que esses povos foram se misturando. Aí nós tínhamos já os espanhóis, depois os portugueses, muitos estrangeiros que foram invadindo o Brasil, como os holandeses, por exemplo, os franceses, né, que invadiam também para tirar mercadorias daqui. Aí junta com os negros e mais os índios, esses povos vão se misturando, vão dando origem às novas raças, né? Tanto que depois vocês já viram até em geografia, a questão da imigração que causou essa miscigenação racial, essa mistura de raças, né? Que vocês a gente já falou um pouquinho disso para vocês. Observe que quando a gente fala em história, é o que nós falamos ontem, né? A gente tem que estudar todo esse passado, toda essa raiz, fazendo um elo de ligação com o presente para que a gente possa ir entendendo. Por que isso acontece hoje?
porque lá no passado aconteceu isso, então está tudo ligado. Os fatos do passado estão ligados com o presente, né? Por que que os índios são discriminados? Por que que os negros são discriminados ainda hoje, né? Toda essa história tem a ver com o que aconteceu no passado. Então assistam esses vídeos com atenção. Se precisar, assistam novamente, quantas vezes for preciso para vocês entenderem. E o bom desses vídeos, além de estarem explicando direitinho para vocês, eles têm muitas imagens que ajudam e facilitam a você ter uma ideia do que é, tá bom? Então, a nossa aula é essa, não tem nada para vocês, assim, completarem, né? Vai ter mais para frente aqui, ó, depois que tudo isso que a gente trabalhou, que a gente assistiu, né? Que a gente viu os vídeos, aí vai ter, sim, um exercício na página 42 e 43, mas é bem pouquinho, para falar sobre isso aí, um pouquinho do que a gente vai trabalhar hoje nos vídeos. Para a próxima aula de história da semana que vem, eu vou deixar essa pesquisa, quero ver quem que vai fazer. Pesquisar os símbolos nacionais, aqueles símbolos lá da frente, a bandeira, o brasão, tá? O selo, o hino, vocês vão fazer no caderno. O que que eles representam, onde eles são vistos, quer dizer, onde que a gente vê o brasão, onde que é usado o selo, para que que ele é utilizado, tá? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa aí na internet sobre os símbolos para a próxima aula. Tudo bem? A professora vai ficar aqui esperando vocês assistirem os vídeos, fazerem as atividades e mandarem para mim. Ok? Um beijo!